Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje é o nosso 25º dia, nosso plano de leitura bíblica e intercessão pela nação, né? E hoje nós vamos interceder pela nação de Honduras. Cremos que Deus tem alcançado cada vida. Então já pega a tua Bíblia, já pega uma água, um café, um chazinho, um suco, fique à vontade. Se você é novo, seja bem-vindo. Meu nome é Rafaela. Nós estamos num projeto de leitura bíblica de 11 meses. É o Plano Bíblico do Descend Brasil 2026. Você encontra ele no aplicativo do YouVersion. Deixei aí na descrição do vídeo para você acessar. É gratuito, lá você baixa esse aplicativo e você escreve lá Descend e aí vai aparecer esses planos bíblicos. Nós estamos no de 11 meses, tá bom? E ali você pode acompanhar, tem até devocional também, é muito interessante. A Bíblia que eu estou usando, a minha é da versão da Nova Almeida atualizada, tá? É a minha Bíblia de papel, você pode usar também sua Bíblia de papel, grifar aqui, sublinhar. No aplicativo tem essa possibilidade também, tá bom? Então seja muito bem-vindo e nós vamos lá, eu vou orar para a gente iniciar. Senhor Deus, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu amor por nós, muito obrigada pela tua palavra, por termos acesso a ela. Tua palavra ela é viva e eficaz como uma espada de dois gumes, então eu peço que nessa leitura venha, Senhor, trazendo separação de alma e espírito em nós, Senhor. Que aquilo que é a verdade, a tua verdade, que seja estabelecida em nós, e aquilo que não é, Senhor, que aquilo que não vem de ti, que seja removido, retirado de nós. Nos confronta por meio da tua palavra. E eu te agradeço pelo teu Espírito Santo, por nos guiar nesse momento de leitura. Muito obrigada, porque o teu amor será manifestado aqui por esse momento, pelo momento de intercessão também pela nação de Honduras. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nome de Jesus. Amém. Amém, né? O Senhor é bom em tudo que Ele faz, que a gente continue mantendo um coração grato em tudo que nós fizermos, porque tudo é dele, por Ele, para Ele, tá? Só minha garganta aqui não tá muito... Está ótima, a garganta está ótima, né? Então nós vamos ler aqui, ó, o capítulo de Êxodo, nós vamos nos capítulos 33 e 34. Depois nós vamos lá para o livro de Provérbios, nos capítulos 10, 11 e 12. E também no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 2 hoje, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Êxodo capítulo 33, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda. Adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda.
Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, e lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Êxodo capítulo 34. Então o Senhor disse a Moisés: Corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso, perdoa nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então o Senhor disse: Eis que eu faço uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio você está veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Aserá. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, ele é o Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses
e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. Celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicando no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o seu gado, o primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esse vocês podem resgatar com um cordeiro. Se vocês não o resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos de seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias vocês trabalharão, mas no sétimo dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sacrifício da terra da Páscoa não deve ficar da noite para a manhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando Moisés desceu no monte Sinai, tendo nas mãos 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor. Agora nós vamos lá para o livro de Provérbios, capítulo 10. Diz assim: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína.
A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Os bens do rico são a sua fortaleza. O que leva aos pobres à ruína é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhe concede. O ímpio desaparece assim, como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só saem perversidade. Provérbios capítulo 11. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a ruína não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. A mulher bondosa alcança honra, os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas os que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. O desejo dos justos tende somente para o bem,
mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá. Mas os justos reverdecerão como as folhagens. Aquele que perturba sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios capítulo 12. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizeram, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma ruína sobrevirá ao justo, mas os ímpios, o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Agora nós vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 2. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém.
Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e os escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos participaram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe, voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado de Nazareno. Glória a Deus, o Senhor é bom, né, em tudo que ele faz. E agora nós vamos orar pela nação de Honduras. A capital ali é Tegucigalpa. Então eu creio que o Senhor tem algo a realizar ali em Honduras, nesse lugar, em todo o território ali. Senhor, muito obrigada pela nação de Honduras, muito obrigada pelo que o Senhor tem feito a essa população. Eu declaro nessa hora um mover do Teu Espírito Santo, que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre eles. Eu declaro uma unidade entre eles, eu declaro a Tua bondade sobre eles. Eu creio que eles verão e provarão da Tua bondade mais uma vez. Eles viverão milagres e romperes ali em todas as áreas. Eu oro para que o Senhor venha sobre os líderes de igrejas ali, pessoas que são posicionados, irmãos e irmãs ali, Senhor, que eles realmente não se dobrem àquilo que situações ao redor deles vêm querer afrontá-los, mas que eles avancem para viver o Teu sobrenatural, para viver o Teu novo nessa nação, que haja um revigorar físico, Senhor, que em nome de Jesus eles sejam nessa hora fortalecidos pela força do Teu poder. Pai, a Tua palavra diz que
O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o Senhor conhece ali qual a fraqueza de cada área, seja do governo, seja na área da educação, seja na área da comunicação, seja na esfera da igreja, da família. O Senhor conhece quais as debilidades, quais as fraquezas dessas pessoas. Então eu peço que nesse momento haja um entendimento deles. Eu declaro joelhos se dobrando diante do Senhor, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo o Senhor ali naquele lugar. Honduras reverencia ao Senhor Deus. Honduras, eu declaro agora um quebrantar de coração sobre a liderança desse país, sobre a área do governo ali desse país, que em nome de Jesus sejam cheios do poder do Espírito Santo, que haja uma mudança ali até de leis, que o teu nome seja exaltado, Senhor, por meio das crianças, jovens, adolescentes, casais. Eu declaro uma reforma ali na área da família. Eu declaro que em nome de Jesus, o Senhor entrando e transformando lares ali. Aonde não havia paz, eu declaro paz nessa hora. Aonde não havia unidade, eu declaro entrando unidade ali, em nome de Jesus. Vá ao encontro, Senhor, desses profissionais da área da saúde. Que eles sejam, o motivo deles de estarem ali cuidando dessas vidas, sejam principalmente como se estivesse fazendo para o Senhor. Eu declaro financeiramente ali também uma recompensa, Senhor, sobre eles. Sopra, Espírito Santo, sobre essa nação. Eu declaro um vigor sobre eles. Eu te agradeço por esse novo tempo nessa nação de Honduras. Te agradeço pela paz, pela tua bondade, pelo teu favor, pelo teu senhorio ali sobre Honduras e a capital Tegucigalpa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom em tudo que Ele faz. Que você se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém também. Conduza essa pessoa aí à leitura bíblica, ao conhecimento da palavra e também a interceder por uma nação. Olha que honra isso, né? Sermos boca de Deus para os povos. E amanhã, né, a gente se encontra na nossa continuação aí da nossa leitura bíblica. Sim, dá um like aí também. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Tchau.